Bom dia, gente. A nossa aula de hoje vai ser sobre o curso prático, né? A aula prática do Comitê do Aleitamento Materno do HJK. Então, nessa primeira aula prática nossa, vai ser como a gente deve conversar com uma gestante ou com uma mãe. Então, para a gente ter uma boa comunicação, a gente tem que primeiro respeitar a mãe, né? Os seus pensamentos, as suas crenças, a sua cultura. Então, sempre a gente tem que levar em consideração isso, as crenças, os pensamentos, a cultura da mãe ou gestante. Então, os profissionais de saúde, quais são as habilidades que a gente tem que ter? Então, a gente tem que saber ouvir, né? E aprender também com a mãe gestante, aumentar a confiança e elogiar a mãe, né? Encorajando, fornecer informações, sugerir mudanças se a gente achar necessário, não dar ordem, né? A gente tem que sugerir sugerir, né? Mudanças, né? Quem sabe se fazer desse jeito, né? A gente, né? E não impor, você tem que fazer desse jeito, você tem que amamentar de 3 horas, você tem que amamentar nessa posição. Não, é sugerir alguma mudança, né? E acompanhar essa mãe mais de perto, né? Essa gestante e essa mãe mais de perto. Então, as habilidades para ouvir e aprender. A gente tem a comunicação verbal e a comunicação não verbal. Então, todas essas duas, a gente vai passar algo para a mãe. Então, a comunicação não verbal. A gente pode acalmar a mãe e fazer com que ela seja capaz de ouvir, né? A gente deve sentar no mesmo nível e próximo à mãe, não colocar nenhuma barreira. Vamos supor, você vai sentar, explicar à mãe alguma coisa, não colocar uma mesa entre você e a mãe. Então, diminuir as barreiras físicas. Prestar atenção, assentir com a cabeça, sorrir e fazer gestos positivos, né? Não apressar, não olhar no relógio, tipo assim, nossa, tá demorando, né? Tem alguma coisa para eu fazer. Tocar de forma apropriada a mãe, não tocar na mama ou bebê sem pedir a permissão, né, da mãe. Se você for olhar a mama, posso olhar sua mama, posso pegar o seu bebê, então sempre pedir permissão. E a gente sempre deve fazer perguntas abertas, porque estimula a mãe a fornecer mais informações, tem maior fluidez na conversa e não há respostas erradas. Então, você vai perguntar como o bebê está amamentando, por quanto tempo, o que você está fazendo, onde você está amamentando, né? E não fazer perguntas fechadas, porque perguntas fechadas, a mãe vai responder sim ou não. Ele está amamentando? Sim ou não, né? O bebê já comeu? O bebê já mamou? O bebê já fez cocô? Né? Vão ser perguntas que a mãe provavelmente vai responder sim ou não e acabou a conversa. A gente tem que estimular a mãe a falar. Então, a gente tem que demonstrar interesse, desenvolver em outras palavras, né? O que a mãe falou pra gente, né? O que ela passou pra gente, a gente devolve em outras palavras ou com outros gestos. A gente tem que ser empático, né? Para demonstrar que a gente está tentando entender os sentimentos dela. E a mãe é o foco. Evitar palavras, né, que pareçam envolver julgamento, né? A gente não deve falar, seu bebê está se alimentando bem, porque assim, o ideal é ele estar amamentando bem. Então, a mãe a gente já vai dar já vai estar falando com a mãe que ele tem que estar alimentando bem. Então, a gente tem que perguntar como o seu bebê está alimentando. Que aí ela vai falar como que ele está alimentando. Se ele não tá mamando bem, ou ele não tá mamando, eu acho que ele não tá mamando o suficiente, né? Ele mama e logo depois ele quer mamar de novo, né? Ele fica irritado. Então, deixar ela falar como ele está alimentando. Então, e as habilidades para aumentar a confiança e oferecer apoio a essa mãe? Aceitar que a mãe pensa e sente, reconheça e demonstre que reconheceu que estiver correto, ofereça ajuda prática, forneça informações relevantes em linguagem adequada
e ofereça sugestões. Então, é sempre sugestões e não ordens. E também a gente tem que combinar, né, as consultas de acompanhamento dessa mãe numa rede de apoio, que são os familiares e amigos. Então, quando você for consultar, se você quiser trazer, né, um acompanhante, você traz um familiar, um amigo. Também para ela fazer acompanhamento na unidade básica de saúde, nos postos de coleta, no banco de leite da maternidade. Então, todos esses lugares ela vai ter esse acompanhamento. Então, muito obrigada.